está falando sobre ambiente, aí me veio de fazer essa pergunta ligada a conexões ligadas a um determinado ambiente, trazendo essa assinatura áurica mesmo ali daquela casa. Imagina, então, que uma pessoa acabou de comprar uma casa nova, só que deixou lá um morador que acredita que é a dona, obsessão crônica ali. Durante toda a vivência do morador anterior, uma obsessão crônica ali conectada naquele ambiente, naquela casa. E aí chega uma pessoa e compra aquela casa e de uma religião diferente, que nem acredita nada disso, por exemplo, que a gente está falando assim, de espíritos e de outras conexões. Você sabe o que isso aconteceu comigo, né? Exatamente isso. Você pegou essa história por causa disso, não? Deve ser, Bruno. Você pensou nisso quando Eu pensei, você falou? na verdade, por conta de pessoas que estão lidando com Porque foi muito coincidência você falar isso. Porque, nós vendemos minha mãe. As primeiras experiências que comecei a ter, eu comecei a ver um espírito no quarto da minha mãe, que eu ia lá falar com ela, né? Minha mãe, uma conexão que tinha, né? Novinha, mãe separada, divorciada. Eu ia lá e eu vi um cara lá dentro. Minha mãe desencanou e esse cara, ela foi para outro lugar, não ficou na região inferior. Porque é difícil. Tem que fazer muita merda para ficar na região inferior. É muito trabalhoso ficar ali. Para ficar ali, você tá muito louco, véio, muito agoniado e tal. Não fica, mesmo você não fica, é difícil. Seu amparo chega, te leva. Depois você vai ter algumas consequências, mas não. Ficar ali tem que estar em desarmonia. Esse cara ficou, velho. E a casa foi vendida, com encosto dentro. Um dia eu vou ser processado no astral. Ou se tivesse uma ligação espiritual, entro aqui na vara civil, não sei o quê, fulano de tal, réu, vendeu casa com encosto. Vendemos, cara. E o espírito está lá. E tem mais, isso é comprovado. Eu tenho áudios da mulher evangélica. Ela é evangélica. Começou, sério, é um processo obsessivo tão forte. Eu estive lá, vi uma vez só. Depois fora do corpo, ele continua lá. Ele se esconde de mim. Desde pequeno eu brigava com ele, né? Ele falava que ele estava ali antes de mim e tal. E de fato estava, antes de meu pai e tal. E ele, cara, ela chamou uma pessoa para limpar a fossa, porque ela achava que o barulho da casa, tinha um barulho acontecendo, era da fossa, não saiu. Depois ela foi, aí o que você pensar acontecia naquela casa? Ela tem um áudio dela, ela fala assim, eu chamei o pessoal da igreja aqui, eu chamei, o cara é tão forte magneticamente, ele é o dono da casa, e de fato é. Porque ele era o dono da minha mãe, porque ele chegou, na cabeça dele, ele falou para mim, eu estou aqui antes do seu, eu acredito na encarnação por causa do encosto, o encosto foi o maior mentor para mim. Um encosto me ensinou sobre encarnação. Ele que falou, eu estou aqui antes de você nascer, eu acompanho ela antes disso. O que você pensa que é para me tirar daqui? Eu vi seu pai chegar. Ele falou para mim isso, o cara. Então o cara estava ali, ele viu a casa ser construída, mudou, outra pessoa está lá, e quem é o dono da casa? Minha mãe sumiu. Eu já tentei falar com ele, eu não consigo falar com ele. A última vez que eu vi, eu tentei, ele não fala. Ele é um cara difícil, ele tem... os seres são complicados. Tenta falar com o seu avô, seu pai, sua mãe, para parar de fumar, beber. Não consegue. Nem sendo seu parente. Eles são endurecidos, são fechados, são complicados, são egóicos, são... Espírito é a mesma coisa, até pior, porque está no corpo astral que fica mais rancoroso ainda, né? Então, ele está lá dentro e as pessoas... E por que Deus permite? Não é uma questão de permissão, é uma questão de lei. Deus permite você cair? Pula de uma escada, você não cai? Vai ter algum momento que Deus vai segurar você? Você vai pular 300, caiu no ar, não. A gravidade vai lhe pegar as 300 bilhões de vezes que você chegar ali. Deus não pode interferir numa regra, porque é uma regra que foi feita entre Deus, entre aspas. É uma regra universal. Então, a regra universal é o seguinte, o tempo não existe, nós estamos num determinado momento aqui, o referencial aqui é este, o ser, a consciência está ali, e no espaço de tempo da Terra, de evolutivo, aquilo são só 100 anos, 50 anos, é nada. Então, assim, vai mudar. Quando alguém olha para a gente, vai mudar. Daqui a pouco, uns 1000 anos, 500 anos, 200, você vai mudar. Então, não tem pressa. Tudo segue o seu caminho. Então, há um respeito muito grande sobre a vontade humana. Há uma consequência, ele tem karma. Aí é uma outra história. Mas não pode-se fazer uma coisa que, em tese, faz parte da regra. A regra é o seguinte, eu quero ficar aqui, eu estou preso a isso, é uma ilusão, mas eu vou ficar. Quantas pessoas estão na frente de um bar bebendo e fica lá, tenta tirar? Cadê Deus para isso também? Não é a escolha dele, ficar ali no bar bebendo, mas não está prejudicando outra pessoa, cara, é outra dimensão, é outro lugar, apesar disso. É uma coisa tão complexa que os espíritos são muito respeitosos. Só encosto não respeita. Você tenta fazer a coisa, dá uma tapa na sua cara para mandar você beber. Mas mentor, não. Mentor chega aqui e fala, pai, é melhor você não ir. Eu acho que eu vou. Então tá bom.
Ele tem um respeito sobre as suas ações, né? Uhum. Pegando até um gancho nisso que você está trazendo em relação a essa experiência do apartamento vendido com encosto. A casa. Né? A casa vendida com encosto. O que você pode trazer de dica para a pessoa que entrou, que não. Bom, essa evangélica não vai aceitar, porque essas ideias podem ser muito ela fora. Aceita. Ela aceita, ela sabe que tem uma coisa lá dentro. Ela não chamou nada assim, ela chamou a igreja para fazer prece lá dentro, não adiantou nada. O encosto ficou deitado na rede, uns caras fazendo prece lá. Não sai, eu sou o dono. Eu que escorno. Eu tenho um processo obsessivo comigo, que existe antes de eu ser casado. Eu fui casado, separei, tô com a Carita. Você acha que ela pensa como? A Carita é outra, velho. Todas as pessoas que estiveram na minha vida são outras. Ela está comigo, e eu a vi com 16 anos. A partir daí não sei mais. Todas as outras pessoas que chegam são outras. Entendeu? São amantes. Ela é a proprietária. Então a cabeça do cara é exatamente essa. Porque, vê, você tá ou não tá ali antes da outra pessoa? Tá. Quem tá antes é ou não é, entre aspas, a ideia, a casa é de quem? É dele. Então não tem como você, não tem argumento, você pode, não tem nada que possa fazer que chegue para uma criatura dessa que está aprisionada a uma questão tão boba dessa, entre aspas, para o tamanho do universo, mas para ela é importante. É uma pessoa que está ali jogando, quer jogar Fortnite, quer jogar ali e não quer sair dali. É o mundo dela. E como é que você fala para uma criança que aquilo está errado? Não tem como. Fiquei pensando agora com a menina que comprou a casa lá, coitada, hein? Se não dá e não tem como, não tem solução nesse caso. Mas eu queria que você falasse para quem tem solução, o que ela pode fazer para manter uma vibração melhor, para que o ambiente fique mais interessante, para ter melhores experiências fora do corpo. Né? É a mesma coisa que a gente faz quando, e é difícil, você tem um espírito perto de você. A coisa só acontece quando ela é interessante. Aí tem uma diferença. Vê, o espírito não é conectado à pessoa, ele é conectado à casa. Quando tem uma conexão com você, o que você faz? Você muda a sua frequência. A casa, você pode modificar, começa a fazer energia. As energias vão pegar todas as dimensões? Não. Por exemplo, ela pode até ir. Coloca cristalzinhos, bota musiquinha o dia todo, deixa na casa. Tenta tempo para ter uma harmonia no ambiente, elevando o padrão, sempre tendo bons pensamentos. Isso vai fazer com que a casa se torne não interessante para o espírito. Vai ser suficiente? Não. Não, cara, ele pode ficar ali para sempre. Aí o que acontece? Você eleva, porque assim, não é a sua casa mais, é outro lugar. Esse lugar entrelaça na casa, tanto que a casa às vezes fica no passado, a visão, porque é outra frequência que manteve a memória plasmática da época que a galera vivia lá. Não é a sua casa é aí no físico, ele não está aí. Ele está em outra, por isso que até clarividência, estuda clarividência, a gente tem que aprender isso. Você não vai ver um espírito na sua casa, você vai ver um espírito na frequência que ele está. Então, às vezes, muda as coisas. Então, o que você faz? Eleva a frequência da sua casa para que a entrelaçada onde ele está tenha dificuldade de chegar até você. Então, ele vai ter mais difícil. Mas vai ter época de carnaval, vai ter época que você vai estar estressado, vai ter época que vão brigar em casa, vai ter alguém em casa que é agoniado, que baixa a frequência da casa. Isso faz com que o entrelace dimensional onde ele está, que ele fique mais próximo. E aí a perturbação da casa acontece. Mas não é a sua casa, é outro lugar. Isso é muito importante porque a gente pensa que a nossa casa não é. É outra frequência. O cara não pertence mais a... Ele não tem mais corpo físico. Ele tem um aprisionamento psicológico que interage, mas não pertence mais. Uhum. Você já teve experiências marcantes com esses seres que estão vindo de outros lugares, de outros sóis, como seus respectivos sistemas? Já. É interessante. Um dos livros mais conhecidos é dos Lados de Capela, né? Você vê, tem outros tantos que isso começou a ficar mais popular ultimamente, com um estudo mais a fundo dos extraterrestres, principalmente a ufologia esotérica, que puxa muito. Mas eu tive uma experiência que eu sou muito... Cara, esse cara é maluco tal, mas eu não sou tão maluco assim, eu sou cético. Apesar de tudo. Cético no sentido que não é fácil me convencer a uma coisa. A projeção astral ela é tão incrível que não tem como discutir, depois de tantas que você vai tendo. Eu tive uma experiência que foi assim, não acontece por acaso. Saí voando, eu estava voando, fui por cima de uma praça, parecia que alguma coisa me controlava, mas eu estava indo, parecia que era eu. Eu parei na frente de um hospital. Eu não estava estudando, sei lá, não lembro, faz tempo. Acho que não estava estudando medicina ainda. Aí parei fazer o hospital, entrei no hospital de mármore, assim, todo de mármore, a recepção, tinha 3 pessoas na recepção, tinha assim, tava meio vazio, pelo menos onde eu tava vendo, e eu olhei assim pro
Um lugar tinha 3 elevadores com as portas prateadas e uma enfermeira na frente do primeiro elevador à esquerda. Eu estava fora do corpo e ninguém me via. Era físico aquela enfermeira. Eu entrei no elevador, entrei com essa enfermeira, nós subimos, né? E aconteceram várias coisas, vou direto ao ponto para a gente não alongar demais. E cheguei lá, eu fiquei no corredor de uma UTI e tinha um pessoal da equipe do SAMU Astral ali, muito preocupado com uma ação que tinha levado, e só 3 espíritos da equipe olharam para mim, me cumprimentaram com a cabeça, porque eles me ligaram para mim, assim, sinceramente, estava fora do corpo, era tão forte ali, e eu não entrei na UTI. Eu olho para a UTI, e ali, curioso, né, parado assim, tinha uma porta, tipo um aquário, assim, eu ficava do lado de fora, né, e eu não entrava, era uma porta de vidro, e eu ficava olhando de fora, assim, né, e lúcido ali, percebendo, o que eu tô fazendo aqui, que interessante e tal. Aí, se eu vi um médico passar flutuando rápido, assim, ele tá todo encapuzado, todo de branco, até um capu branco, parece o corpo do He-Man, sabe, da coisa mais fechada, da She-Ra do He-Man lá. Aí ele passou, falar para quê, depois ele passou, voltou, olhou para mim assim, não dá para ver os olhos, ele estava dourado, só dá para ver os olhos dourados. Você quer perguntar alguma coisa? Eu falei, a sua perna, você é médico, a perna dele, e essa foi a experiência mais louca e interessante que eu já tive, em termos de quantidade de informação. A perna dele, o osso da perna dele, ele estava flutuando, ele flutuava, mas o osso da perna dele vinha para fora, aí você viu um pedaço da carne da perna dele, um pedaço do osso para fora, assim, da perna do médico. Por que você está tratando as pessoas doentes, está com essa perna? Aí ele falou, vem cá, eu entrei. Ele falou, eu sou extraterrestre. Eu não me adaptei ainda aos corpos daqui, eu cuido dos extraterrestres que estão encarnando aqui. Aí eu usei um corpo astral do tipo ZY4, não sei, ele falou um nome muito louco lá, grande, que foi o que mais se adaptou ao meu sistema, ainda estou me adaptando. Olha ali, vai ali. Aí eu fui num lugar, tinha uma sessão que ele estava cuidando, ele cuidava de uma área da UTI, e tinha uma caminha, que tinha uma menina de 6 anos, 5 anos, novinha, e do lado da mãe dela, com o corpo dela, a mãe dela sentada fora do corpo, estava dormindo. Eu me aproximei do corpo assim, né? Aí eu fui me aproximando e eu vi que tinha o cama da menina e tinha um bercinho do lado. Eu falei, que interessante. Eu me aproximei do berço, eu vi um ser com o corpo todo branco. Brilhava, e não sei o que era aquilo, mas era escamado. Eu tomei um susto, porque eu vi que era um extraterrestre. Eu não tinha visto a forma do cara. Ele falou que ficava fechado, ele ia falar para mim depois, porque se eu visse o rosto dele, ele estaria em carne viva, por causa de não adaptabilidade ainda visual. Eu nunca tinha pensado isso. Aí eu dei um pulo para trás, de susto que eu tomei com a menina. Eu fui voltando com calma, cara, era uma criança extraterrestre. E ele veio para perto de mim na hora e falou, ela não está adaptada ao corpo. O corpo dela está em mutação celular com câncer. A mãe dela está em desespero, porque não entende. Eu nunca tinha pensado. E a partir daí eu fiz várias correlações. A gente tem um meio, às vezes, injusto, muitas vezes o espiritismo faz isso, mas não o espírito, de achar que tudo é karma. Karma por reação. Às vezes é karma por reação não comportamental. Por exemplo, sabia que os animais, os cachorrinhos, têm 50% de ter câncer? E não é karma. Eles têm karma? Não tem. A mutação celular é uma adaptabilidade física que nós assumimos consequências somente e exclusivamente por ter entrado no corpo. Você pode ou não ter, isso não tem questão, não tem nada a ver com karma. Essa criança estava na sua primeira encarnação física, era um extraterrestre que o corpo astral dela sequer tinha se adaptado ainda ao corpo astral terreno, que é uma coisa. Ela, quando estava ali, ela estava usando o corpo astral terreno. Ela voltava pela psique a forma extraterrena dela. Então, o que acontecia? Eles sabiam que haveria a grande possibilidade de, na primeira encarnação, a criança ter doenças, mutações por não adaptação, inclusive deformidades físicas. Aí a gente entra num conceito bem interessante. Eles estão vindo para cá, tem um tempo de adaptação, não sei de onde vieram, provavelmente muda de um para o outro, e por isso que não é fácil a encarnação. A encarnação ela não é só para servir uma vez, até para você se adaptar ao corpo físico, você precisa de algumas vezes. E eu fui pesquisar depois disso também, eu percebi que tiveram alguns pesquisadores, o Valdo Vieira falou que em determinada fase, numa tertúlia ele fala isso. Um ouvinte me falou, eu fui ouvir e confirmei, que eu não sabia qual tertúlia, eram muitas, né? Ele fala assim, que um grupo de extraterrestres que tinha acabado de chegar na Terra e estavam começando a se adaptar ao corpo astral, precisava fazer
proximidade mediúnica com ele para se acostumar ao corpo físico, para poder adaptar-se para as encarnações que estavam por vir. Que profundo, né? Você vê que interessante como a coisa é mais... Não é tão simples, eu venho de outro planeta, a minha psique é só entrar e usar. Não é. Existe um processo de adaptação, o que interessante, faz sentido, né? Falando nesse processo de adaptação, fala se você tem também informações ligadas à adaptabilidade, por exemplo, de um ser como JC, como Jesus. Assim. Isso que para você também tem essa noção de conexão de que ele veio de outros... não tem dúvida, não tem como outros sóis. Não tem. Assim, veja, ó, a Terra é um planeta... não precisa ser muito, a gente vê a violência da gente, a baixa consciência, mesmo pessoas equilibradas, a gente está em casa agoniada, a gente coitadas com transtornos de todos os tipos, pessoas nervosas, e não estou nem falando de violência, de assalto, de machucar, não, tem gente que machuca em casa, os maiores casos de abuso acontecem de casa, estou falando de um nível de consciência muito baixo aqui. Né? Jesus Cristo, por exemplo, ele veio para mim extraterrestre, mas não tem a menor dúvida, não tem condição de alguém se formar daquele jeito aqui. Ele vai aprender com quem? Com os dinossauros? O que vai ensinar Jesus aquilo ali? Onde que ele aprende? Na Atlântida. Não tem como. Muitos de nós nascemos tanto que não tem. O Gautama, o que aconteceu? A iluminação que ele fala é o seguinte, a proporção em que eu consegui vencer através dos conhecimentos, provavelmente já existentes, entre o que eu precisei, porque mesmo que você seja um Jesus Cristo, Jesus não nasceu só aquela vez aqui, ele veio outras aqui. Ele precisou ter uma certa adaptação. Saulo, mas é Jesus Cristo, mas não faz diferença, o universo é muito grande, você não tem condição de saber tudo. Você não pode, é muito grande, Jesus não parou de aprender, ele nem pode, isso não faria sentido. Ele só sabia mais do que a gente em muitas outras coisas, e também teve uma adaptação aqui. Provavelmente ele usando o que ele precisou, sabia que não ia ficar muito tempo aqui. E não ficou, começava. Até hoje é assim. E se você parar para pensar, Jesus Cristo, a gente reclama muito, mas vê, Paulo não aceitou Jesus quando chegou. Por quê? Porque não faria sentido o cara chegar e falar que é Messias. Eu pergunto a você, você aceitaria Jesus? Claro que sim. E se o cara chegasse hoje falando que é um novo Messias aqui, você vai aceitar ou vai falar que é maluco? Ou você vai ser igual a Paulo? Porque para Paulo tinha razão, porque um monte de doido aí fala que é Jesus às vezes. Hoje em dia aqui. Doido, entre aspas. E se for? Eu não estou dizendo que é. E vê que interessante, eu também sou um tipo de Paulo. Você vai se crucificar o cara, você falar, você vai estar do lado de Paulo. Paulo tinha total sentido. Há 3 mil anos atrás estava ali o Velho Testamento, o judaísmo, tudo certinho ali. Tinha um cara do nada falando que é um novo Messias que vem reescrever a Bíblia. Que bicho doido. Ou vai fazer a nova boa nova, não vai falar assim, a boa nova vem por mim, agora meu pai agora fala para continuar aqui. É um louco de pedra. Então, assim, faz sentido. Para mim, assim, são extraterrestres. Não tem condições. O cara não consegue ser bondoso daquele jeito, da forma como está o planeta, e falar, onde o cara matava por qualquer coisa, ele falava, não, se alguém bater na sua face, você dá outra. De onde que veio isso? Ele pode até ter bebido em outras fontes, né, essênios e tal, mas não tem como. Teve outro ponto também que você estava comentando, né? Primeiro que era essa questão da casca, e outro ponto que você comentou também em relação à casca, que é a placenta energética. E você citou o Valdo Vieira. E o Valdo Vieira também tem uma conexão da segunda morte. Sim, é o que a gente comentou, né? A segunda morte é o descarte disso. A segunda morte, é um item... Quando fala segunda morte, é o seguinte. Você é um pedaço de carne que você deixou aqui. Seu corpo físico está envelhecendo. E ele, ou não, ele vai ter que ser deixado aqui. É um pedaço de carne que você vai ter que liberar ele. Não tem o que fazer. A placenta também não foi assim? É um pedaço de carne que lhe serviu por um tempo para você criar e ter. Então a mesma coisa acontece. A primeira morte que ele fala é o descarte desse corpo. A segunda é o descarte do que mantinha você presa ao corpo, que é a placenta. Ela vem na proporção, ela vai 30 minutos depois de você desencarnar. Você pegar a proporção astral, dá um tempinho depois, por que fica ali? É um processo de desprendimento natural que acontece. Fica ali, tem um clampeamento. Hoje em dia deixa-se um pouco mais. Antigamente eles faziam um clampeamento rápido. Hoje em dia, em estado de normalidade, não faz logo, fica um minutinho, fica um pouco mais ali, porque aquela troca ainda é legal, ainda é importante, ainda traz proteção, nutrientes e outras coisas para o momento da nascimento. Então, a mesma coisa acontece para o retorno, porque é uma adaptação entre um sistema de respiração específico, orgânico, dentro da água, vê que difícil, né? E direto na veia,
para um que você vai ter que usar o pulmão. Então você pense que quando você desencarnar, você está tão acostumado à Terra, por isso que tem muita gente que fica preso. E você precisa fazer uma adaptação ao retorno. Você não vai voltar. Mesmo você saindo do corpo, cara, se você pudesse ver um projeto astral, você veria ele andando numa bolha. Os mentores, às vezes, eu tenho certeza disso. Eles olham pra gente, a gente tá tipo numa bolha assim. Você tá fora do corpo assim. O mentor tá aqui lúcido, acordado, perceptivo, sabendo? E você dentro daquela geleia assim. Cara, eu tô em projeção cega, velho. Imagina você dentro de um balão de oxigênio. Ou dentro de uma placenta mesmo, com um líquido amniótico. A gente está assim agora. A aura é tão densa que para o mentor é tipo um líquido amniótico, é gelatinoso mesmo. Isso aqui é fluídico. Então é a mesma coisa. Você não vai sair daqui, de dentro dessa placenta, a sua consciência, e do nada despertar para não. Você vai ter um processo de renascimento, de descarte. E isso não é tão simples. Uhum. Voltando aqui à questão de Jesus e desses processos que eu fiquei pensando também aqui, porque tem algumas outras teorias que falam que Jesus, na realidade, também é um extraterrestre. Eu também entrevistei outras pessoas que falam dele, da vivência desse planejamento, né? Tipo a programação existencial mesmo. Só que tem outras que já chegaram também aqui no programa que trouxeram uma outra ideia de que, na realidade, Jesus era Jesus, só que quando chega para se tornar o mestre, é um entrante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os entrantes, essa ideia dos entrantes. Bom, um dos autores da década de 60, 70, falou bastante disso, foi o Longzhou Hampa, que traz também essas ideias, né, um famoso caso dele de conexão de que é um entrante. O que você acha disso? Se acha que é real, não é real, é possível, é impossível, em termos de a pessoa vou entrar ali naquele corpo ali e vou viver a vida? Faz sentido. Esse pensamento também faz sentido. Eu estou falando de um cara inteligente, tá? Que até uma alma cebosa para encarnar, que a gente tem uma adaptação ao corpo astral. Imagine Jesus, cara. A sutilidade do cara. Apesar de ele ter uma grande capacidade mental, já ter passado por isso, provavelmente ele já tinha uma especialização ao corpo físico. Ele não iria sofrer como alguém sofre. Porque o sofrer ao corpo físico, eu não consigo entender esse mecanismo ainda de entrada. Talvez ele não tenha sentido. Mas dizem que a encarnação de Jesus para cá demorou uns 1000 anos, os caras falam, para ele poder se densificar aos poucos até conseguir entrar no corpo. Existe nos estudos, inclusive em alguns lugares, a Rosa Cruz fala até certo ponto, em outros lugares, e que alguns mestres, e não existe só Jesus, existe vários, eles não são entrantes no sentido de que alguém entra no corpo e fica usando para ele por algum tempo, que eles fazem o corpo ficar até uma certa idade sem ninguém dentro, em algum lugar, não sei como é que eles fazem isso, tá? Existe a opção de ser um entrante, de uma alma pegar antes, e depois sair para ele voltar. Isso é a opção que ele faz. Por quê? Porque a infância, o cérebro, apesar de um mestre não sofrer tanto, sempre tem uma variação, sempre. O cérebro, ele precisa de um tempo de desenvolvimento. O Valdo até falava que a maturidade quer dizer que vai ter, a partir dos 35 anos, que é quando a sua consciência consegue proporcionalmente adquirir a capacidade de se aproximar de quem você é. Aquela câmera está sobreaquecida. Não tem problema. Vou continuar falando aqui que sai a voz, né? De se aproximar de quem você é. Isso tá preto. Não tem problema. Deixa aí, tá preto, mas não tem problema. Eu estou aqui porque eu me sutilizei tanto que eu saí da frequência visual que você está vendo aí. Não tive culpa, você que está em baixa frequência. Continue aí forçando a sua clarividência, trabalha no frontal que você vai me ver. Mas tem trabalho. Não tenho culpa, tá falando de Jesus e tal. Evoluir. Ó, fiquei de cabeça para baixo. Aí. Então, e diz que eles fazem isso. Eles fazem um corpo, entram nesse corpo, fazem o que precisa ser feito. E diz que eles não só conseguem fazer isso, como conseguem não deixar o corpo envelhecer. Dizem que Jesus, na verdade, quando ele apareceu aos 30 anos, é uma teoria que faz, ele já pegou o corpo pronto. Existe mesmo. Ele pegou o ponto e usou por 3 anos, então você não viu Jesus envelhecer, porque em 3 anos você não consegue perceber que ele envelhece. Então ele não envelhece. Eles têm conhecimento a fundo, e isso é conhecimento, não é? Por isso que ele conseguia fazer as coisas. Por que ele curava as pessoas? Quer dizer, se eu consigo fazer um deficiente visual enxergar, o que mais eu não consigo? Eu nem sei quem é você. Eu tenho ciência, não é milagre, é ciência. Eu conheço a ciência celular
através de determinadas ações que não são só energéticas, são coisas absurdas. Toco em você e faço o seu corpo retornar ao ponto que eu quero que ele esteja. Por que ele não fez isso com ele mesmo? Porque é só pensar. Se ele consegue fazer uma pessoa andar, se ele consegue fazer a pessoa enxergar, consegue espantar um demônio da pessoa, só a pessoa toca nele, tira a energia dele. Você acha que ele não consegue fazer? Ele consegue andar sobre a água. Então, quer dizer, as leis da gravidade ele consegue ultrapassar porque a consciência, através de conhecimento, a gente pensa em milagre. Milagre não é milagre. Milagre é pra gente, só que a gente não sabe o que é. Então, eu não duvido que ele sabia o que ele fez, tá? A história precisa ser contada como foi contada, porque tal, aí vem a história do humano, né? Aí sabe muito bem que a igreja fez essa coisa de Maria ser virgem e tal, porque, entre aspas, o celibato e tarará. Mas sabe muito bem que, por exemplo, quando Jesus chegou, Pedro tinha filhos. Tem, inclusive, na Bíblia, falando que Pedro estava na casa da sogra. Então ele deixava a família em determinado lugar para ir fazer. Então, Pedro, apóstolo, teve, e era normal, não tinha nenhum problema. Jesus, então, assim, entre aspas, ele não precisava sair, só que ele tinha que sair daqui de alguma forma, né? E o físico dele, deixar o corpo, entre aspas, aquilo para mim foi, entre aspas, ele sabia que ia acontecer, e seria uma forma, de tanto que foi, simbolicamente a cruz é muito forte, né? Virou um símbolo incrível, que ele iria desencarnar dessa forma, e provavelmente seria esse o caminho natural, e isso faria parte só de um descarte. Eu não duvido que seja possível.